Olá, meu nome é Priscila Macanhão. Para quem não me conhece, eu ajudo mulheres a se transformarem em pessoas confiantes e muito valorizadas. Então, hoje eu quero trazer aqui para vocês um conteúdo sobre como ter mais pretendentes, né? Como ter mais pessoas te chamando para sair, pessoas para você conversar, para você analisar, para você escolher, né? Porque um grande problema que eu vejo é que as pessoas têm poucas opções e aí elas se contentam com pouco, elas toleram palhaçadinhas de comportamentos de pouco investimento, traições, enfim, vários comportamentos aí bem desagradáveis, e eu vejo as pessoas tolerando isso, e a grande questão é que quando tem poucas opções, acaba achando que aquela opção lá que está investindo pouco em você, que não está sendo, né, de fato, o que você merece, é alguém que você tem que valorizar e que você não pode perder, que você tem que ficar dando um jeito de conquistar aquela pessoa e querendo fazer aquela pessoa se apaixonar por você, e quando a gente faz isso, piora ainda mais a situação. Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma história de uma aluna do método Deusa do Amor, né, que é o meu método, e ela vai trazer aqui uma questão dela, e aí é sobre isso, tá? Oi, deusas! Venho aqui compartilhar uma inquietação com vocês e trocar ideias sobre uma questão. Tenho me aberto mais às possibilidades, como a Pri fala, mantendo o leque aberto e, de alguma forma, tenho atraído vários homens. Essa é uma grande dificuldade que eu tenho porque antes do curso eu era uma pessoa muito fechada. Já estou solteira, sem um relacionamento sério, só lances casuais que não aprofundam, há 7 anos e sempre me considerei sem paciência para essa fase inicial de conhecer alguém. Hoje vejo que é uma grande autossabotagem e justamente por isso venho tentando me abrir mais para conhecer os homens. Só que isso me causa uma inquietude, porque às vezes, logo de cara, eu já identifico que não vai ter um futuro naquilo, mas ainda assim me disponho a sair e conversar. Tem sido interessante ter novas experiências e ver que tem homens legais por aí, ainda que não sejam os certos para mim. Mas, por outro lado, o que queria colocar em questão é: até que ponto isso de estar aberta ou sou eu ignorando alguns critérios que são deal breakers? Deal breaker é coisas que a gente não tolera, né? Coisas que não dá para levar o relacionamento a sério. Que, por exemplo, uma pessoa que você, digamos, não gosta de cigarro, a pessoa fuma, isso é um deal breaker para você, né? É uma coisa que não tem como levar. Para mim, então, são deal breakers para mim ao encontrar esses homens? Ela pergunta se ela estaria só ignorando isso. Vou ilustrar. Recentemente conheci um moço no Tinder que é daqui da minha cidade e começamos a conversar, mas vejo que ele pergunta pouco sobre mim e se interessar por mim é um critério básico. Aí não sei se sair com ele seria incoerente da minha parte, porque talvez ele não seja tão bom com mensagens e pessoalmente demonstre outra coisa. Enfim, preciso tirar isso da cabeça, por isso queria ouvir ideias e opiniões. Beijos de luz. Então, essa aluna, ela escreveu aqui na nossa comunidade fechada das alunas do Facebook, várias outras alunas comentaram, deram ideias para ela e depois eu escrevi embaixo o meu ponto de vista. É muito legal ver que as alunas se ajudam e como elas têm ideias que realmente contribui aí para o crescimento e contribui para o crescimento de todos. Então, eu queria agradecer muito a pergunta dela, porque é muito rica essa troca. Então, vamos lá. Vou começar pelo começo. Gente, eu sempre falo que é muito importante a gente se abrir para conhecer as pessoas, né? Eu acredito fielmente que quem não tem um relacionamento, por exemplo, o caso dela por 7 anos, e conscientemente quer, é porque, né, enfim, conscientemente ou inconscientemente não quer. Então não existe isso de, eu quero muito um relacionamento, mas eu não consigo por 7 anos. É porque alguma parte de você que talvez você não tenha consciência não quer. Então pode ser que conscientemente você ache que você queira, mas se inconscientemente você não quer por alguma razão, você não vai conseguir, porque o teu inconsciente é 95% aproximadamente e ele vai fazer você boicotar
disso acontecer, vai fazer com que isso não aconteça, né? Então, vai encontrar maneiras ou de achar que as pessoas, ou de se fechar não ter paciência de conhecer, ou de sempre logo achar um defeito em alguém, ou de ficar em casa e não sair de jeito nenhum, ou de focar no trabalho e não dar tempo nem de respirar para pensar em outra coisa. De um jeito ou de outro, você vai se boicotar para não deixar o relacionamento acontecer. E aí você vai dizer, eu não dou certo em relacionamento, eu já tô solteira há um tempão, eu queria muito me relacionar, mas eu não consigo. E eu te digo, você não tem nada de errado com você, você não é menos que ninguém, simplesmente você não quer, né? E isso às vezes as pessoas vão falar, claro que eu quero, Priscila, mas inconscientemente o teu inconsciente tem muito mais poder, né? Ele é 95%, então se inconscientemente você não quer, por mais que o teu 5% do consciente queiram muito, não vai acontecer. E é isso que lá no método a gente vai trabalhar para que a gente entenda o porquê que a gente não quer, o que está fazendo a gente travar em relação a isso, para que a gente cure isso dentro de nós e a gente consiga parar essa autossabotagem, e a autossabotagem é inconsciente, a gente não percebe o que a gente está fazendo. A gente acha que a gente quer, a gente acha que a gente está fazendo tudo certo, mas no fundo a gente não quer. Então veja vários pontos dela aqui, ó. Ela falou que antes ela era muito fechada, então quer dizer, estava solteira, mas era muito fechada. Ela falou que não tinha paciência para essa fase inicial de conhecer alguém. Então, quer dizer, quando ela me falou tudo isso, eu percebi que ela não está, de fato, interessada em conhecer profundamente as pessoas, né? Ela quer ver se vai dar em alguma coisa. Essa pessoa pode dar um relacionamento para mim? Não tenho paciência de ficar de conversinha com as pessoas, né? E eu trago essa questão de que a gente precisa desenvolver esse interesse genuíno pelo próximo, independente do que ele possa te trazer em retorno, sabe? O interesse genuíno pelas pessoas é o teu segredo do teu carisma, de você ser amada onde quer que você vá. Sabe que eu vou compartilhar com vocês a história do meu sogro, né? Ele infelizmente faleceu há pouco tempo e eu moro aqui em Atlanta, veio a cidade inteira aqui na nossa casa, no funeral, mandando carta até hoje, né, pacientes dele, que ele era médico, mandando cartas que ele mudou a vida dele, mudou a vida dela, que, né, ele trabalhou no hospital por 45 anos e era uma pessoa que genuinamente se interessava pelo próximo, né, e sempre queria saber das histórias, queria saber, e era amado infinitamente por todas essas pessoas, porque de fato ele dava amor. Quando você se interessa genuinamente por saber o que vai lá no profundo de uma pessoa, né, saber qual que é a história dela, saber mais sobre ela, independente dela poder te dar alguma coisa, a gente recebe carta até hoje aqui de funcionários do hospital, desde CEO lá do hospital até a pessoa da limpeza, todo mundo, ele sabe, se importava e se interessava, e isso é uma grande lição, gente. É isso que eu falo, que a gente precisa manter o leque aberto, a gente precisa estar na frequência amorosa, senão não tem amor. Então, isso de eu não ter nem paciência, nem para conhecer quem talvez vai dar um relacionamento. Então, veja, eu tô fechada, eu tô só mostrando o quão fechada eu estou. E que bom que você já vem trabalhando isso e já percebeu que é autossabotagem. Só que, por mais que você já tenha se aberto, ainda não tá 100%, porque você me falou aqui que quando você falou assim que você às vezes tem vontade de sair, mas daí alguns critérios básicos já não batem, e aí você acha que, será que você deve insistir mesmo com critérios básicos não batendo? Eu acho o seguinte, gente, a gente precisa entender direitinho quais são os nossos critérios básicos, e isso é autoconhecimento. Então, quais são os meus valores fundamentais que eu não abro mão? Sei lá, cada um vai ter os seus, né? Então, fidelidade, honestidade, caráter, enfim, coisas também que vão ter alinhamento com você, tipo estilo de vida, né? A pessoa que é mais da noite, a pessoa que é mais do dia, a pessoa que é esportista, a pessoa que é, sabe, tem coisas que não dá pra gente ficar querendo ajustar e dar certo, porque depois, a longo prazo, isso não é legal pro casal. Então, pessoas têm que ter aí não precisa ser tudo igual, mas tem que ter bastante afinidade. Então, isso, na minha percepção, são critérios básicos. Agora, ela colocou aqui, ó,
que ele pergunta pouco sobre mim. E se interessar por mim é um critério básico. Vocês percebem como é o reflexo dela? Ela não tem interesse, interesse por mim é critério básico, mas será que eu tenho interesse pela pessoa de fato, profundamente, genuinamente, não porque eu estou forçando, porque a Priscila disse que tem que fazer, mas de fato eu quero saber como que é essa pessoa, independente de dar alguma coisa, eu estou fazendo um amigo, é um ser humano, eu posso, sabe, aprender, trocar experiências, enfim, ter um momento gostoso que seja para ir jantar e se divertir com essa pessoa, por mais que não dê nada. Eu sempre brinco que eles sempre têm amigos, né? Então, é muito importante a gente se abrir de fato, ter interesse, porque o que está se mostrando no seu relacionamento pode ser um relacionamento de um ficante, é o reflexo do que vai dentro de você. Então, se a pessoa está te mostrando que ele não está se interessando por você, perceba, se pergunte, será que eu de fato tenho interesse nessa pessoa? Ou eu só estou forçando, levando com a barriga, porque no fundo a Priscila falou que eu vou ter benefício fazendo isso, sabe? Então é importante a gente perceber isso, perceber que todos os relacionamentos são uma bênção, não no sentido de que, esse aqui vai dar certo, mas de nos mostrar como nós vamos por dentro, o que a gente precisa ajustar, o que a gente precisa melhorar. Então é sempre uma bênção aprender com isso, tá bom? Então, recapitulando, pessoal, se você quer ter vários pretendentes, se você quer ter várias pessoas para você conversar, para você decidir, para você não ficar tolerando palhaçada, para que você saiba que você tem valor e que você não precisa aceitar pouco interesse, porque tem várias pessoas interessadas, tem várias opções, é importante você se abrir para várias opções, não focar rapidamente demais em um só, acreditar que aquele ali vai dar certo e daí fecha os olhos para ver quem a pessoa realmente é. Antes a gente se foca em um antes mesmo de perceber se essa pessoa tem afinidade de almas conosco, se realmente faz sentido, porque não dá tempo de conhecer tão rápido. A gente precisa ir conhecendo aos poucos, né? E não imaginando, projetando, imaginando que vai dar tudo certo, que essa é a pessoa certa. Não, a gente vai conhecendo aos poucos, sem pressa. Né? Então, é muito importante se abrir para outras pessoas, se você quer ter mais opções de pretendentes, olhar para as pessoas com amor, de fato, se interessar nelas de uma forma amorosa, né? Quando você sai em algum lugar, faça o máximo de interações possíveis, né? Não é só ir naquele que você acha que vai dar alguma coisa, não, é você fazer o máximo de interações possíveis, interações sem interesse, interações sem expectativa nenhuma, né? Às vezes é o irmão daquele que está ali, às vezes é o primo, às vezes é o tio, às vezes é o... Não sabemos, mas é muito importante a gente se abrir para as possibilidades, a gente fazer trocas amorosas, até para a gente entrar na frequência do amor. Essa frequência que vai te alinhar com mais amor. Se você tá fechada, se você tá olhando para as pessoas como desinteressantes, se você está também na frequência, provavelmente quando as pessoas estão fechadas para o amor, elas estão na frequência do medo, tem alguma coisa ali que trava, que faz com que ela se boicote, né? E é isso que a gente trabalha lá no método para ver o que é que está te boicotando, o que é que está te travando, para que você, sem perceber, esteja se auto-sabotando, né? Jogando contra você mesmo. Tá bom, amores? Espero que tenha sido útil, que vocês possam compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e deem o seu joinha aí para eu saber que vocês gostaram, comentem, deixem sua ideia aí para outras conversas que vocês queiram ter conosco, tá bom? Um beijo, amo vocês, até o próximo podcast. Tchau, tchau.